Senhoras e senhores, muito bom dia e muito obrigado por terem aceito este convite para esta conversa que eu entendi ser necessária com a comunicação social, aberta ao público em geral, aquele que estiver disponível, interessado em ouvir o que eu tenho a dizer acerca de um determinado número de declarações feitas no quadro da preparação do chamado Diálogo Nacional que está em curso. Eu devo, primeiramente, dizer que, depois de ter cessado as minhas funções, ao cabo do exercício de 2 mandatos de 5 anos como Presidente da República e Chefe de Estado, eu optei por observar silêncio relativamente à vida política e muito menos partidária, evidentemente, do meu país, por razões de ética e de Estado. Eu entendi que, ao deixar a presidência, eu não devia estar a intervir em assuntos políticos que poderiam, talvez, perturbar de uma forma ou de outra o exercício daquele que me sucedeu. Eu raramente tive a ocasião de derrogar esta regra de conduta que me impus, e foi em casos extremos em que eu tive necessidade de esclarecer, de precisar, para que as pessoas não ficassem em dúvida, interrogando-se sobre o que terá passado, o que estava acontecendo. Isto porque há o velho ditado que diz que não há fumo sem fogo. E quando se lança uma fogueira, espera-se que, se houver fumo, alguém venha dizer o que é que se passa. E, infelizmente, no nosso país e na vida política em geral, há muitos bombeiros que são autênticos pirómanos. Estão sempre a acender fogueiras, a atiçar, pondo lenha, por vezes pondo mesmo petróleo, para que a chama seja mais quente, mais forte e doa mais. E depois vêm, como bom samaritano, apagar o fogo. Dizem, bom, está a arder, eu venho predispor-me para ajudar a extinguir a fogueira, para passar por realmente aquilo que quer paz, estabilidade, o entendimento entre as pessoas. Alguns conhecem o meu itinerário. Recentemente tenho dedicado muito ao problema dos conflitos em África, que infelizmente graçam por toda parte do nosso continente, com uma incidência particular na nossa África Central. Tenho dedicado, portanto, no quadro da arquitetura de paz e segurança da União Africana, à prevenção, gestão e resolução de conflitos.
Tenho colaborado com organizações internacionais, maioritariamente africanas, na observação de eleições, para o aprofundamento da democracia no nosso continente e, episodicamente, tenho prestado também alguma assessoria política e diplomática a determinadas entidades políticas que me solicitam. E de há uns anos para cá, há 5 anos, eu fui indigitado para dirigir uma organização internacional de matriz regional africana, que é a Comissão do Golfo da Guiné, e nessa qualidade eu tive que me instalar em Luanda, onde está sediada a organização, e isto desde janeiro de 2009. Eu tenho passado de vez em quando por São Tomé e Príncipe, porque é a rota mais confortável, eu diria mais útil e mais agradável, porque permite-me sempre ver a terra, estar com amigos e familiares. Tenho passado muitas vezes em trânsito para os países membros da Comissão. Tenho sido solicitado por pessoas que pedem para me ver, para ouvir, para falar, falam da situação, perguntam o que é que eu faço, o que é que eu penso, e eu tenho dito, sim senhor, eu estou atento, sigo, acompanho, é meu direito de cidadão e também um dever. Não posso virar as costas à minha terra. Mas quando pedem, solicitam uma intervenção, uma participação mais ativa, eu digo não, eu neste momento não estou disponível para isso. O mesmo acontece com a comunicação social estrangeira. Quando há um acontecimento ligado a São Tomé e Príncipe, e nem sempre sou solicitado para entrevistas, para pareceres, e eu tenho furtado sistematicamente a isso. Mas eu hoje, se tive necessidade de vos convidar para este encontro, acreditem que fui forçado a isso. Acreditem que eu não tinha vontade nenhuma de o fazer, porque se quisesse eu tive várias oportunidades para isso. Mas o que eu não posso aceitar é que, para se tentar reescrever a história, inventando-a com o objetivo de reciclar imagens que foram manchadas pelo tempo, para tentar denegrir pessoas, se comecem a dizer coisas que não correspondem à verdade. E muito se tem dito sobre Miguel Trovoada, dito e escrito. Eu já vi livros, memórias, reflexões em que Miguel Trovoada teria feito isso, aquilo, teria feito tudo. Eu banalizo essas coisas. Primeiro porque muitas delas têm uma carga pessoal indisfarçável. Pequenos problemas pessoais. O que é que isso interessa para a história do povo São Tomé e Príncipe? Nada. E, portanto, eu não tenho que lhe dar importância. Mas isto não quer dizer que eu também não tenha a minha parte da verdade, a minha leitura da história, que eu também contarei, espero fazê-lo. E porquê? Porque é necessário que se saiba realmente o que se passou. É necessário que se ouça também quem tem uma voz dissidente, ou pelo menos diferente. Isto para mim, para aquilo que fica para a história e também para os meus familiares. Eu devo aos meus familiares. Porque, e quando falo familiares, falo da família direta mais próxima, tem filhos, tem netos, mas tem também muitos outros parentes que, em momentos difíceis, foram eles que estiveram ao meu lado apoiando. E eu sei que por causa disso tenho sofrido represálias, perseguições, provocações, nas repartições, nos estabelecimentos, inclusive os meus netos de 8, 10 anos, que estavam na escola,
foram vítimas de panfletos. E esses panfletos, evidentemente, não foram crianças na escola que fizeram. Isto tudo tem acontecido. Tem familiares que dispõem de qualificação, têm diplomas e que participam em concursos documentais e apenas devido ao apelido são excluídos da primeira seleção. Não passam à segunda seleção. Por quê? Porque têm consigo o estigma patronômico de trovoada. Eu creio que eu dei uma minha pequena contribuição para a libertação deste país, para a fundação da nacionalidade santomense, e tenho o direito, julgo eu, de poder usufruir disto, eu e os meus familiares. Eu não sei o porquê dessa perseguição. Tanto mais que quando eu estive no poder, foram 4 anos no governo do Partido Único e foram depois 10 anos como Presidente da República, não há memória de eu ter praticado uma política de nepotismo, chamando para mim, para o pé, parentes, etc, dando cargo, distribuindo. Não. Não, porque eu acho que a presidência, o governo, não são propriedades pessoais, individuais. E, por conseguinte, eu quis pautar a minha conduta no exercício das funções que tive ao nível do Estado de São Tomé, por determinadas regras e princípios, em obediência de valores nos quais eu acredito. Eu devo dizer que tem-se falado muito do passado. O passado é importante para compreender o presente. Mas o passado, a memória do passado, não deve perturbar o presente e impedir que se concentrem energias, forças, vontades na construção do futuro. Há muita gente que passa a vida rebatendo o passado, não se libertam dele, como se fosse um trauma profundo. Sobretudo quando esse passado os atingiu pessoalmente ou de uma forma patrimonial ou outra, não se esquecem e passam essa hostilidade para filhos, para netos. Faz-me lembrar aquela fábula do lobo e do cordeiro. Não é verdade que o lobo, querendo atacar o cordeiro, diz-lhe, estava a beber num rio, por que ele estava a perturbar a água que o lobo estava a beber? E o cordeiro diz, mas senhor lobo, o senhor é que está montante, eu estou a jusante, como é que eu posso perturbar a água que você está a beber? Se não foste tu, foi o teu pai, foi o teu avô, etc. E é isto que se pratica aqui. Passa-se a hostilidade para filhos, para netos. Miguel Trovoada, como Presidente da República, teve que gerir situações de Estado. Ele teve que assumir as suas responsabilidades aos olhos da lei, do povo e da sua própria consciência. Ele cometeu erros, como toda a gente. É indiscutível. Mas isto não é um motivo para que se concentre sobre Miguel Trovoada e sobre todas as gerações dos Trovoadas, um ódio visceral. Mas isto acontece aqui no nosso país e as pessoas sabem perfeitamente do que eu estou a falar. Eu regressei a São Tomé e Príncipe em 1990. Depois de um exílio de 10 anos. É evidente que eu regressei voluntariamente porque quis participar no processo de aprofundamento da democracia nascente. Eu vim
E não é apenas uma frase de retórica do coração limpo e aberto. E por quê? Porque se eu não quisesse, se não tivesse a capacidade de digerir o passado, considerando como um acidente de percurso, sabe, esta vida, e a vida política em particular, é um percurso, uma viagem. E não é uma viagem que nós fazemos a bordo de uma canoa num lago tranquilo. Não, tem muitos sobressaltos. Tem acidentes de percurso. Há acidentes que são ligeiros, há acidentes que são graves e há acidentes que são mortais. E eu entendi que, estando na vida política, eu devo ter a capacidade de considerar as coisas nessa perspectiva, de ultrapassá-las e seguir em diante. Eu tive, como primeiro reflexo, a ideia de me encontrar com o Sr. Presidente da República em 1910. Para esse encontro que ele me concedeu, eu fiz-me acompanhar de dois parentes que representavam duas gerações diferentes. Uma sobrinha que está viva, trabalha e vive em Paris, e um primo muito mais velho que já faleceu. E por que eu levei esses dois parentes? Porque eu queria que eles testemunhassem este encontro que eu considero histórico com o Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa. Durante 4 horas. Foi praticamente um monólogo. Porque eu disse, Sr. Presidente, o senhor vai me desculpar, mas eu preciso de falar. Preciso lhe dizer porque que, apesar de tudo que me aconteceu e que eu vou contar em pormenor, eu tive a coragem de regressar ao meu país. Porque nós começamos todos uma luta de libertação com aquele entusiasmo da juventude e aquela convicção de trabalhar para a justiça e desenvolvimento do nosso país, mas a independência era apenas uma etapa. A independência pela independência não tem sentido. E eu entendia que a nossa participação era incompleta se se parasse na independência. Temos que contribuir para o desenvolvimento. Mas houve uma série de erros durante o primeiro período. E com a evolução da história, veio o período da democracia e eu entendia que também nesse período eu devia dar a minha contribuição. E vim para isso. E disse ao Sr. Presidente da República que eu estava disponível para trabalhar, mas que eu não me sentiria muito à vontade para trabalhar se eu não esvaziasse um certo número de questões que eu tinha para colocar. E eu coloquei essas questões perante essas duas testemunhas, uma já falecida e outra viva. E durante esse período, o Presidente da República escutou-me num silêncio perfeitamente estoico. Não reagiu, ouviu pacientemente. E, no final, como conclusão, ele disse-me assim, que nós todos fomos vítimas do problema, do diferendo entre o Oeste e o Leste. E eu disse, bom, está bem, tudo aquilo por que eu passei, se tudo aquilo por que o povo santomense passou foi apenas um epifenômeno das divergências entre Leste e Oeste, sim senhor, era a interpretação dele da história. Eu não ouvi da boca do Sr. Presidente da República nenhuma palavra de reconhecimento das suas responsabilidades, nenhuma palavra que traduzisse um sentimento de arrependimento de ter caído em si. Senhor, isso tudo aconteceu, eu era o chefe. Esse chefe por alguma coisa, esse responsável. Por vezes disse, eu não estava sozinho, houve muita gente comigo. É verdade. É verdade. O Hitler na Alemanha não estava sozinho. Tudo aquilo que ele fez foi sozinho, não foi? Mas quando se fala da história, quem é que se lembra do Himmler, do Göring,
do Rommel e de outros tantos que colaboraram com Hitler. Não basta dizer eu quero ser o chefe primeiro para ir inaugurar um chafarizito e dizer vocês estão a ver, eu prometi e fiz, eu sou bonzinho. E quando se trata de sacar responsabilidade, dizer não sou eu, são os outros. Não, isto não é chefe. O chefe não deve ser cobarde. O chefe deve assumir as suas responsabilidades em todos os momentos. E não se pode praticar uma política seletiva, escolher o que é bom e rejeitar o que é mau. Quando se está a dirigir, deve-se assumir as coisas boas e as coisas más que se fazem. Esta aqui é a postura de chefe. Isso quer dizer que os outros devem exibir-se de responsabilidade? Não, nem eu, nem os outros que estiveram comigo durante aquele período. Período, que eu vos lembro, de partido único, que tem uma lógica intrínseca muito especial, traçado no modelo marxista-leninista, inspirado pelos países considerados nossos amigos naturais e aplicados no nosso país. Esta lógica, que era regida por aquilo que se chamava de centralismo democrático, fazia com que a estrutura piramidal que culminava no topo, que era o chefe do partido, do Estado, do Exército e tudo o resto, fosse realmente o indivíduo que fazia e desfazia. E é por isso que eu acho que toda a gente deve poder fazer o exame de consciência e dizer da sua responsabilidade, lá onde teve responsabilidades. Quando se está num regime em que o chefe do regime chega e diz, bom, meus amigos, meus camaradas, naquela altura, as coisas passaram-se assim, 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 assim. E se os outros membros quiserem saber um pouco mais, logo, mas o camarada não acredita em mim? Sim, mas o que é isso? O camarada não acredita nos serviços de segurança que nos deram? O que é que se passa? Posso continuar? E começa... Não, mas será que lá ao fundo está-se a ouvir? Ah, bom. Então, nesse sistema, as pessoas são coartadas. Porquê? As perguntas, para se conhecer um pouco mais, eram consideradas como desconfiança de quem traduzia a informação, do chefe, por conseguinte, dos serviços que deram a informação, mas nunca se tinha acesso a esses serviços. E, imediatamente, era toda uma série de campanha tentando envenenar o ambiente, lançando suspeita de que tal ou tal fulano estaria com ideias reacionárias ou antirrevolucionárias para destruir o partido. E isto coartava a liberdade das pessoas e a sua capacidade de interpelar as entidades para conhecer a realidade dos fatos. Eu era membro do Bureau Político com grandes responsabilidades. Eu fui primeiro-ministro. E, no entanto, quando começou, paulatinamente, a ação de eliminação de uns aos outros, nós, no Bureau Político, quase todos ignorávamos como é que as coisas estavam a passar. Nós tínhamos que comprar aquilo que nos vendiam e ao preço que nos vendiam. Muitas questões eu vim a conhecê-las depois do julgamento, depois do contacto com pessoas que estiveram na cadeia, e só então é que começamos a entender determinadas situações de que éramos objetivamente corresponsáveis. Objetivamente.
estávamos lá, éramos membros do partido, tínhamos responsabilidades e aquilo tudo acontecia em nome do partido. Nós não víamos publicamente denunciar, por conseguinte, objetivamente éramos responsáveis. E essa responsabilidade coletiva e objetiva eu assumo, sem qualquer hesitação. Mas é preciso notar-se uma coisa. A partir de um determinado momento, a gente apercebe-se do que está a passar e, naturalmente, se não está de acordo, traduz de uma forma ou de outra o seu desacordo. E isto começou a passar-se no seio do partido único. Eu lembro-me que, e eu não quero cansar a comunicação social e os presentes, mas é necessário, por vezes, citar um outro exemplo. Eu lembro-me que havia ações que nós tínhamos que publicamente assumir e que exigia, segundo as normas da solidariedade dentro do partido, de uma forma, digamos, linear. Por exemplo, o juramento que se fazia de cumprir os planos de desenvolvimento nacional. Havia uma fórmula, que juro, etc, 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 cumprir, etc. E eu considerava que, por honestidade intelectual, não era possível cumprir-se aqueles planos. Primeiro, porque eram planos completamente desajustados à realidade são-tomense. Esses planos eram cópia integral, adotada, sem ser adaptada, de planos que vinham primeiro da RDA e, posteriormente, de Cuba. Eu até lembro-me que uma vez, em tom jocoso, eu disse que aquele plano que nos apresentavam não podia esconder a sua paternidade e não era necessário o exame de ADN para saber de onde é que eles vinham, porque frases inteiras não foram traduzidas vinham em espanhol. Portanto, eram planos que se foi buscar a Cuba e queria-se fingir aqui em São Tomé e Príncipe, com a modificação de alguns dados, evidentemente. E nós, responsáveis do governo, tínhamos que jurar que íamos defender aquele plano. E eu cometi a imprudência, alguns consideram a ousadia demasiada, foi pelo menos aquilo que foi dito, acrescentar na minha fórmula de juramento, conforme os meios de que dispuser e as condições para cumprir o plano. Isto foi considerado como uma frase rebelde e desmobilizadora, porque o camarada não vê que isto é já pôr uma dúvida sobre a execuidade do nosso plano do desenvolvimento nacional. Bom, isto para vos dizer um exemplo. Eu podia repetir N exemplos. Portanto, num clima desses, era extremamente difícil nós podermos ser espontâneos. E nós sabíamos, aqueles que fossem um pouco mais lúcidos, que aquilo tudo não levava a parte nenhuma, senão ao impasse no desenvolvimento do país. E todas essas questões que eu colocava, a minha hesitação, o pouco entusiasmo que eu manifestava, confesso que manifestava, em relação a determinadas medidas que, obviamente, não faziam sentido, levou a que eu começasse a ser conotado como alguém pouco revolucionário, que não ia muito na linha marxista-leninista, tão na moda naquela altura. Eu lembro-me até que, 2 episódios, desculpem lá, mas é importante. Uma vez, em Paris, eu visitava uma biblioteca, uma livraria, e havia uma coleção de uma enciclopédia nova. Eu comecei a abrir e fui procurar em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tinha lá Miguel Trovoada, antigo primeiro-ministro, que, não concordando com as orientações
marxistas-leninistas em curso, preconizava uma abertura para os países democráticos e foi por isso preso e diziam torturado e teve que mais tarde exilar. Um outro caso, quase que anedótico, deu-se em Lisboa, onde eu ia muitas vezes quando estava exilado em Paris. Tinha lá a minha mãe que estava doente e acabou por falecer em Portugal. E no aeroporto apanhei um táxi para o hotel. E o taxista, depois daquelas conversas banais, como é que está o tempo, tem chovido, não tem, etc., perguntou: mas de onde é que o senhor é? Eu disse: eu sou de São Tomé. E ele disse: São Tomé e Príncipe, não é? Ele disse: ah, pelo menos alguém conhece, sabe que não é só São Tomé, é São Tomé e Príncipe. Sim, sim, é São Tomé e Príncipe. Ah, sim, aquela terra onde há um primeiro-ministro, trovada, trovão, não sei bem como é que é, mas que ele não era comunista. Os outros comunistas queriam que ele fosse comunista, ele, como dava de acordo, prenderam-no e tal. Eu disse, fartei-me de rir, que o trovado ou o trovão estava diante dele. Portanto, para dizer que esta ideia, desta divergência por causa de orientações, esteve um pouco na gênese, não da minha prisão, mas como pretexto, como matéria usada e trabalhada industriosamente pelo Sr. Presidente da República para a minha prisão e a dos outros. Eu volto a dizer que eu, quando vim para São Tomé e Príncipe, nós envolvemos-nos, quando regressei depois do segundo exílio, no movimento da mudança para mudar a situação que se encontrava no país. O Sr. Presidente da República fala muito da sua paternidade da transformação ou das transformações democráticas no país. Ele fala da Constituição Democrática que deu a São Tomé e Príncipe, mas o que ele não diz é que essa Constituição Democrática que ele deu ao país, esta que vigorou enquanto eu estive na Presidência da República, que foi depois revista, não corresponde à Constituição Democrática. O professor Jorge Miranda. O professor Jorge Miranda elaborou uma Constituição perfeitamente harmoniosa, coerente, lógica. Mas, depois da Constituição chegar a São Tomé, ela sofreu uma transformação climatérica. Ela foi tropicalizada com os ingredientes locais para agradar ao paladar do Presidente da República e do partido que estava no poder, partido único naquela altura. Eis a realidade. Essa Constituição continha muitos vícios. Estava cheia de fontes de contradição e de potenciais conflitos de competência. Eu não vou fazer agora uma análise exegética da Constituição. Vou apenas citar um ponto. A Constituição dizia que o Presidente da República presida o Conselho de Ministros quando entenda. E a Constituição original apresentada pelo professor Jorge Miranda não dizia isso. Dizia, como a Constituição portuguesa, a convite do governo, que é o que consta agora na Constituição revista. Quando entenda. Eu uma vez tive a oportunidade de perguntar ao Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, o que era isso, quando entenda? Será que hoje está bom tempo, eu quero ir à praia e não presido ao Conselho de Ministros, e portanto não há Conselho de Ministros? E amanhã, só preciso, vou presidir ao Conselho de Ministros. Isto é colocar um órgão de soberania, que é igual aos outros órgãos de soberania, segundo a lei, numa situação de dependência, de subserviência,
que é profundamente contrário ao espírito democrático e ao Estado de Direito democrático. Os órgãos de soberania devem ter a liberdade de trabalhar com a sua autonomia, com a sua independência, no âmbito dos poderes e competências que lhes são reconhecidas pela lei fundamental. Não se pode subordinar o funcionamento de uma instituição à vontade de outra instituição. E é por isso que eu, enquanto fui Presidente da República, durante os 10 anos dos 2 mandatos, eu não presidi, em média, um Conselho de Ministros por trimestre. Pode-se fazer a contabilidade, o que daria mais ou menos 40 Conselhos de Ministros. Não. Porque eu entendo que se um governo foi constituído na base de uma maioria apurada através das eleições legislativas, se este governo tem um programa que foi aprovado pela Assembleia Nacional, é verdade que o governo está submetido a uma dupla responsabilidade, responsabilidade política perante o Presidente da República e perante a Assembleia. Mas se o governo é passível de uma moção de censura e poder cair no Parlamento, o Presidente da República não presta contas ao Parlamento. Ora, se o Presidente da República preside a todos os Conselhos de Ministros, ele vai influenciar de uma maneira determinante a execução de um programa, de um partido, ou de uma coligação de partidos, aprovada pela Assembleia. E se porventura essa execução for errada e o governo tiver que responder perante a Assembleia, inclusivamente sofrer uma moção de censura, o Presidente da República está completamente ileso. E o governo não tem culpa nenhuma, porque foi influenciado no exercício do seu mandato por um órgão diferente, que não tem responsabilidade perante a Assembleia. Eu considero que isso é injusto e antidemocrático. E os Conselhos de Ministros a que eu presidia eram aqueles que versavam sobre 2 setores que eram dirigidos pelo Presidente da República, que era o setor da defesa e ordem interna e o setor dos negócios estrangeiros. Esses Conselhos de Ministros eu presidia. E outros de importância, como o caso quando da elaboração do Orçamento Geral do Estado, a Lei das Finanças, etc., em concordância com os primeiros ministros. Foi essa a prática que eu assumi durante os 10 anos. Para dizer-vos que a Constituição foi modificada para um presidente e para um partido. Só que a história tem dessas coisas. Como se diz, o homem propõe, Deus dispõe, as coisas correram de maneira diferente. E, através das eleições, nem foi o Presidente da República que tinha preparado a Constituição para si, nem o governo para o qual ele a preparou, ganharam as eleições de 1991, e isto fez com que houvesse imensas dificuldades. Porque se fosse um Presidente da República que mandasse no governo e dissesse, bom, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro, era simples. E é este tipo de governo, de regime e de sistema de governação que convém ao nosso Presidente, Dr. Manuel Pinto da Costa. Eu julgo que as pessoas já se aperceberam disso. Já se aperceberam disso e eu notei um clima de uma certa partidofobia exagerada. Não sei o que se tem contra os partidos políticos. Os partidos políticos, se nós estamos a falar de democracia, são fundamentais em democracia. Então, talvez se queira fazer a democracia direta, talvez como na Grécia Antiga, não sei. Mas onde é que se elaboram as leis? Onde é que se apuram as maiorias que constituem governos para aplicar os programas aprovados na Assembleia? Enfim, quer-se acabar com partidos políticos. Tenta-se fragilizar os partidos políticos.
dizendo que estão doentes, estão não sei o quê. Bem, se estão doentes, há médicos, há remédios. Tentemos curá-los e não deixá-los morrer. Os partidos políticos atravessam situações temporárias, de crise, por razões diversas, mas são crises internas. Os seus responsáveis é que sabem, eles é que têm a metodologia para ultrapassar esta crise. E podem conseguir ultrapassá-las, se não houver intervenções exteriores que tentam explorar, agudizar as contradições para poder mexer os cordelinhos e tirar uma vantagem qualquer nisso. Não é um motivo para se dizer não ao partido político. Eu chego ao país num quadro em que se está a preparar um diálogo nacional. Bom, senhor, o diálogo é uma coisa louvável sempre, mas não como um expediente esporádico. Não. O diálogo permanente como um estado de espírito, como um comportamento, como um instrumento de exercício do poder político, que respeite a diferença e esteja disposto a encontrar soluções, caminhos. Isto é sempre louvável, é sempre necessário. Mas isso não precisa de momentos particulares, especiais, com pompa e circunstância, para não dizer com tambor e trompeta. Porque isto pode aparecer como uma distração. O diálogo deve ser permanente entre as forças políticas. Sim, senhor, já tivemos diálogos aqui no país. Não é novidade nenhuma. Sob forma de fórum e outras coisas do género. No fundo, o resultado é o mesmo. Mas um diálogo nacional, e não sou eu que o digo, eu segui alguns programas de cartas na mesa, e vimos que em alguns debates era mesmo carta na mesa sem batota. Houve pessoas que, quando a promotora, e que disseram coisas interessantes. Uma delas que eu retive é que quando eu cheguei, disseram o diálogo, a carta na mesa, que disse para realizar fosse o que fosse. E então, eu não vi a reação da outra parte, dizer, não, vieram no dia tal, estiveram cá, disseram isto, aquilo, foi a tantas horas. Eu não vi essa reação. De maneira que eu comecei a interrogar, mas afinal alguém não está a dizer a verdade. Agora quem? Não sei. O partido disse isso. Mas mais ainda, todos os outros representantes dos partidos políticos foram unânimes em dizer que tínhamos apresentado um documento que devia constar nos debates desse diálogo, de que eles não tinham conhecimento. Já há escassos dias do debate. E eles, no entanto, participaram em comissões. Quer dizer, não sabiam o que se ia discutir. Até isso levou uns intervenientes a dizer que o partido político não está aí para executar ideias alheias. E é verdade, eu estou de acordo com ele. Então, o partido reúne-se, tem os seus militantes, elege os seus dirigentes, tem o seu programa, enfim. E não podem aplicar o seu programa, vão receber ordens do exterior para aplicar. Mas isso revela outra coisa. É esta falta de respeito pelas pessoas, falta de respeito pelas instituições, subalternizar tudo, pensando que a lei é a nossa própria vontade. Isto não existe em democracia. Sim, senhor, a democracia não se esgota nos partidos políticos, estamos todos de acordo. A sociedade civil e outras têm muita importância, sobretudo quando ela é devidamente organizada. Não é uma sociedade civil atomizada. Tem muita importância. Mas onde é que se pode dar corpo às decisões? O Parlamento, que vai legislar, o Governo, que vai executar. Se não se associar às forças que estão no Parlamento,
a todas as fases deste diálogo. Como é que depois pode-se falar da execução através dos órgãos do Estado existente? Os partidos políticos podem dizer, não, nós não estamos envolvidos nisso. E então, o que é que acontecerá? Vai-se impor? Não sei. Mas houve ainda intervenientes daquele programa que puseram a questão de dizer, bom, nós estamos num diálogo chamado nacional, em que um partido que representa quase a metade, né, do eleitorado não está presente. O que me levou a concluir imediatamente, então não é um diálogo nacional, é um diálogo seminacional. Mas, óbvio. E então, ele coloca uma questão que me parece pertinente. É verdade que se diz, não estava aberto, ele foi convidado, não veio porque não quis. E se ele não vem, nós não podemos parar por causa disso. Mas outros disseram, mas é preciso ir mais longe, procurar encontrar as causas. Quando se representa quase a metade da população, deve-se ter em conta essa parte da população. Quando se é uma instituição que representa todo o povo santomense, deve-se ter em conta todo este povo. E não podemos, portanto, dizer que, bom, fica fora da carruagem, vamos continuar a viagem. E o mesmo interveniente, ou um outro, desculpem, eu digo isso porque foi das poucas emissões que eu assisti, não é? Punha uma questão muito pertinente. Suponhamos que depois do diálogo se chegue a algumas conclusões e que essas conclusões devam ser executadas, não automaticamente, mas através, porque não há instrumentos para isso, mas através das instituições do Estado, Assembleia, Governo. Isso no pressuposto de que ela obriga a todos que participaram no diálogo. Mas se houver uma força política que está de fora, e se por acaso quem conhece os acasos das eleições, os resultados das urnas, ninguém sabe, não há certezas antecipadas, e se por acaso a força que esteve de fora vier a ganhar as eleições, qual é a obrigação que ela tem de aplicar as conclusões do diálogo? Porque será o seu programa que foi sufragado pelo povo. Então o povo concordou com o seu programa e não com todos. E então, o que vai acontecer? Então nós chegaremos à conclusão que, contrariamente a afirmações repetidas de que o diálogo nunca é uma perda de tempo, que neste caso foi uma perda de tempo, uma perda de energia, porque agitou-se, trabalhou-se, fez muita coisa e não se chegou. Por conseguinte, era necessário que todas as forças pudessem participar nesse consenso. Eu pessoalmente sou convencido que um consenso largo poderá facilmente ser obtido, não é muito difícil, e que vamos chegar lá. E já houve muitas oportunidades de nós falarmos, de nós dialogarmos, de saber o que é fundamental para este país. E o que é fundamental para este país é, por ora, a estabilidade. Temos que começar por cultivar o espírito de estabilidade. E não é apenas uma questão de retórica, dizer que quero estabilidade. Não, temos que, na prática. A democracia, não sou eu que o digo, eu repito, o presidente Obama dos Estados Unidos, não precisa de homens fortes, precisa de instituições fortes. E é isso que nós temos que fazer, consolidar as nossas instituições democráticas. Eu, posto isso, eu gostaria de entrar no tema fundamental desculpem, porque eu não tenho muita ocasião de falar à imprensa, e quando tenho tendência talvez a ir um pouco mais, que é a questão da minha prisão. A minha prisão foi o resultado de uma manobra que vinha sendo arquitetada com o objetivo de consolidação do poder pessoal
e absoluto do Presidente da República, chefe do partido naquela altura. Foi isso. O Presidente da República era estudante quando os outros já estavam na luta de libertação. Bem ou mal já estavam. Ele terminou, regressa em 1972. Não teve tempo de entrar nas coisas, no mundo político africano, etc, etc. Quando, menos de 2 anos depois, dá-se o 25 de Abril. Dá-se o 25 de Abril em 1974, logo no ano seguinte, 1975, ele é Presidente da República. Portanto, foi muito rápido. Ele não teve tempo de se adaptar, de conhecer. E chegando ao Presidente da República, ele sente-se que, efetivamente, no contexto do Partido Único, repare, em que todos os poderes estão concentrados nas mãos do homem. E ele cedeu a isso. Concentração de poder, vontade de cada vez mais, e o receio de que o poder pudesse ser perturbado por alguém. Então começa uma tarefa de eliminação sistemática de todos aqueles que pudessem fazer alguma sombra, particularmente daqueles mais antigos. E vão várias prisões, engenheiros de frete e outros. Mas, entretanto, houve outros episódios de barcos, de perseguições. Muita gente foi parar à cadeia. Muita gente foi maltratada. Muita gente sofreu na pele, naquele período. E eu acho que nós devemos respeitar a memória das pessoas, sobretudo daqueles que perderam a vida. Não se pode, ao referir-se ao Loureiro da Mata, falar disso de uma forma ligeira, quase que jocosa. Temos de dar respeito aos mortos. Temos que respeitar o sentimento dos seus familiares. Se alguém não manifesta um arrependimento, como é que é possível ainda as pessoas estarem caladas, silenciosas, vir remexer algumas situações que voltam a reabrir as feridas, contando coisas que não correspondem à verdade? Eu vejo aqui na sala pessoas que conheceram, que viveram esta realidade, e elas estiverem de acordo, elas poderão dizer alguma palavra sobre isso depois. É essa tentativa de consolidação do poder único é que levou a arquitetar a minha prisão. E a minha prisão veio pôr termo a essa onda de prisões. Porquê? Devido à repercussão que ela teve e que o poder naquela altura não esperava. O Presidente da República, que antes já andava a insinuar que Miguel Trovoada tinha culpa do cartório, que ele sabia o que tinha acontecido quando lhe perguntavam em certos ciclos. Então, a prisão de fulano, ele sabe, e tal. Com aquelas expressões um pouco sibilinas que lhe são habituais, expressões sibilinas que veiculam mensagens subliminais, para dizer que vocês... E, aliás, é o estilo do Sr. Presidente, vocês viram, acho que foi em Lobata, quando ele dizia, bom, eu estou a falar, querem mais? Eu já disse o senhor, mas querem mais? Quer dizer, a incitar, a dizer, eu tenho mais coisas a dizer, cuidado. Mas quem tem medo das declarações do Sr. Presidente da República? Ele disse que é pena que ele não esteja presente. Ele era eu, Miguel Trovoada. Mas eu estou no país, estou aqui presente, e eu desafio o Sr. Presidente da República